E aí, galera, muito bem-vindos! A gente tá sumido, né? Estamos. A gente tá sumido. Estamos. A gente tá sumido, mas é porque estamos trabalhando bastante. Eu trabalhando lá no hospital, o Igor trabalhando bastante no canal Igor Teoli, que se você ainda não é inscrito, você está perdendo. E o curso Elite USMLE tá de cara nova, dá uma conferida lá no site. Exatamente. Né? E eu ia comentar, né, que também estamos nessa luta aí com o Elite USMLE, reformulando tudo e ficou lindo. O link vai ficar aqui embaixo, confere lá. E o assunto de hoje é um assunto prometido, né? Na verdade, a gente já queria fazer esse vídeo tem muito tempo, mas todas as vezes que eu abria a caixinha de perguntas e alguém perguntava lá no Instagram, eu sempre falava que eu achava muito difícil falar sobre esse tema, que é o sistema de saúde americano. E de certa maneira uma comparação, né, com o sistema de saúde que a gente conhece, que é o sistema de saúde brasileiro. E essa daqui vai ser uma visão geral e bem superficial e simplificada do sistema de saúde americano, porque é muito complexo, É né? muito complexo. Mas que acho que vai ser o suficiente para desmistificar muito, né, do que a gente ouve, porque no Brasil a gente ouve falar que é a pior coisa do mundo. Não é a melhor coisa do mundo, mas também não é a pior coisa do mundo. Só que você precisa de ter uma certa organização para viver aqui sem medo, que a maioria das pessoas tem medo por não conhecer. Bom, então o que você precisa entender sobre o sistema de saúde americano? A primeira coisa é que não existe SUS, não existe sistema universal, unificado de saúde. Como no Brasil, no Japão, no Reino Unido, né? Tem vários países que têm esse sistema universal de saúde. E na verdade isso é uma grande briga aqui da população americana, né? Porque os Estados Unidos é conhecido aí como o único país industrializado a não ter um sistema universal de saúde, né? E isso é tema de todos os debates políticos, todos os anos e todas as eleições, né? Então isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Não existe SUS, não existe nada parecido com o SUS aqui. A segunda coisa é de que é caro. É caro mesmo. Todas as vezes que você escuta dizer que as pessoas recebem contas astronômicas, não é mentira. Para você ter uma noção, se você ficar internado por 3 dias, por exemplo, sua conta pode vir facilmente mais de 30 mil dólares. E médico aqui ganha muito. Não é o país que mais paga o médico no mundo, mas está ali em um dos, né? Então o médico ganha muito bem. E para o médico ganhar muito bem, e os outros profissionais de saúde também ganham muito bem. Enfermeiro, acima da média mundial. Comparado com o resto do mundo. Então para todos eles ganharem muito bem, alguém tem que pagar a conta, né? Então é caro. Outra coisa que a gente tem que entender é que a maioria das pessoas, se não todas, né, mas pelo menos a maioria das pessoas tem um médico primário ou médico de família. E praticamente tudo que você precisa de fazer, de você ser referenciado, de um exame, de uma outra consulta, você vai passar pelo seu médico de família. O primeiro contato, na maioria dos casos, sempre é o seu médico de família. Então você primeiro liga ou consulta com seu médico e dali você parte para um especialista, que é uma ideia até muito boa. Que deveria ser assim no Brasil também, né? Aqui é chamado de PCP, que é Primary Care Physician. Então, por exemplo, não tem como você chegar e marcar uma consulta com um neurologista. Você tem que ir no seu médico e ele vai determinar o que você precisa. Com GO, né, com o seu ginecologista, por exemplo, aí dá para marcar direto. E se for alguma coisa estética, por exemplo, quero fazer botox e tal, aí você não precisa passar pelo PCP, você vai direto no dermatologista. E quando você não passa pelo médico primário, você vai provavelmente pagar mais pelaquela consulta do especialista. Por isso que as pessoas sempre tentam primeiro passar pelo Primary Care Physician. E a última coisa é que a maioria das pessoas, maioria mesmo da população americana, tem plano de saúde. 90%. Não sei exatamente se são 90%, mas em 2014 eram tipo 89% da população. Praticamente todo mundo é segurado, né? Tem um plano de saúde. E a gente vai entender, então, se eu tenho um plano de saúde, se eu tô pagando, por que a conta ainda é tão alta? Por que todo esse mistério e por que todo esse valor imenso de uma forma geral, no care, né, no cuidado com a saúde aqui nos Estados Unidos. Então, como a gente falou, aqui não existe o sistema universal de saúde, mas existem planos de saúde
do governo e que a gente, por exemplo, qualquer pessoa aqui que trabalha e paga imposto, paga por esse plano. E são dois principais, mas tem um monte, tem vários, muitos mesmo. Mas os dois principais são o Medicare e o Medicaid. O Medicare normalmente é para pessoas idosas, pessoas com algumas doenças crônicas, né? Como doença renal crônica, mais que... esclerose lateral amiotrófica, né, o ALS, aqui nos Estados Unidos, as pessoas entram pro Medicare. E pessoas com alguma deficiência física, né, também entram aí no Medicare. E o Medicaid normalmente é para pessoas que têm uma renda mais baixa. Mais baixa quanto? Depende do resto da população. Então é tipo um percentual, você tem que se encaixar ali, é bem confuso. Normalmente no hospital tem alguém responsável por resolver essa burocracia aí para os pacientes, né? Alguns pacientes já têm, outros pacientes chegam no hospital sem plano algum, mas acabam que saem de lá com o Medicaid, por exemplo. Exato. Eu já tive vários pacientes, por exemplo, que eles chegam no hospital, eles não têm, por algum motivo, né? Por exemplo, a Tempo, onde eu trabalho, é um hospital que recebe uma população realmente muito carente, muita gente pobre mesmo. E aí alguns desses pacientes, eles vêm sem seguro nenhum. Só que eles nem sabem, até porque não sabem nem como começa, pra fazer a aplicação deles pro Medicaid. E aí a assistente social e outras pessoas comigo falou que entendem disso, começam a recolher um monte de papelada enquanto o paciente está internado, para que quando ele saia, ele provavelmente não vai sair com o plano de saúde dele, mas ele vai sair com tudo encaminhado, né? Porque a gente sempre tenta fazer de uma forma melhor ou da melhor forma possível para aquele paciente que está saindo do hospital e que a gente sabe que vai receber a conta na casa dele. Então, e a gente não tem como dizer que isso acontece em todos os lugares. Então, mais uma vez, de forma geral, sempre vai ter alguém para ajudar aquele paciente que não tem o plano de saúde a fazer e pagar as contas deles da melhor forma possível. E se isso for aplicando para um plano de saúde, vai ter alguém para te ajudar a fazer isso dentro do hospital. Só que, obviamente, nem todo mundo se encaixa nesses planos, né? Porque nem todo mundo é idoso, nem todo mundo tem doença crônica e não é todo mundo que se encaixa também na parte ali da população com a renda mais baixa, né? Que seria um dos requisitos do Medicaid. Então, a maioria da população está em planos privados. E como é que funcionam eles? Você pode entrar na internet, procurar algum plano privado e pagar por você mesmo, só que grande parte das pessoas tem um plano de saúde pelo emprego. Então você é empregado de uma empresa e a empresa tem um convênio com algum plano de saúde e todos os funcionários daquela empresa vão ter algumas opções de planos, né, para escolher. Aí vai descontar no seu salário no fim do mês. Então grande parte da população faz assim. Só que você precisa entender algumas coisas para você escolher o melhor plano para você. Porque muitas vezes a gente negligencia a saúde, né? Então você paga $500 no seu PlayStation 5, mas você não quer pagar $500 para ter um plano de saúde bom. Então as pessoas pagam um plano de saúde ruim e se acontecer alguma coisa, aí vem a facada, né? Exatamente. Então o que a gente precisa entender que funciona aqui? Todo plano de saúde tem um premium. Eu vou deixar na tela tudo aqui explicadinho, assim que entra melhor na cabeça. Visualizar. Todo plano de saúde tem um premium. O premium é um valor que você paga anual ou mensal. Tipo a mensalidade então, do seu plano de saúde no Brasil. Independente de qualquer coisa, você vai pagar aquele valor ali. Praticamente todos os planos de saúde vão ter um co-payment, ou copay, que a gente fala aqui. O copay é um valor estipulado que você vai pagar pelo serviço que você receber. Por exemplo, no meu plano de saúde, lá vinculado ao meu emprego, que é ser residente na Temple, eu tenho um copay de $0, para uma consulta, por exemplo, com o Primary Care Physician. Mas, se eu for atendida no pronto-socorro, eu tenho um co-payment de $75. Então, todas as vezes que eu precisar de um atendimento na emergência, eu vou receber uma conta de $75 para eu pagar. Isso é um valor estipulado
fixo. Quando você assina lá com o seu plano de saúde, você sabe dele e você não tem como fugir. Mas isso também varia de plano para plano, por isso que você tem que entender para escolher o melhor para você. Você pode pagar premiums mais altos, com copays mais baixos e equilibrando a balança também. Exatamente. Então tem outra coisa que se chama coinsurance, que é, por exemplo, você precisa de uma tomografia. O seu plano, ele pode pagar 100% do valor da tomografia ou uma porcentagem. Se o seu premium for muito alto, provavelmente o plano vai pagar 100%. Se o seu premium for muito baixinho, o plano talvez pague 50% da tomografia e você tenha que pagar os outros 50%. E a última coisa que dessa visão geral seria entender o deductible, que quando eu vim pra cá, quando nós viemos pra cá, a gente não sabia disso. E eu tomei um susto, porque eu fui ao neurologista e pelo meu plano lá do hospital, teoricamente eu não precisaria de pagar pelaquele especialista, até onde eu entendia. Só que eu não entendi a parte do deductible. O deductible é um valor também estipulado que você terá de pagar. E quando você chega nesse valor estipulado, vamos supor, $1.000. Você assina um contrato de que o seu deductible com aquele plano custa $1.000. Significa que todo o seu cuidado de saúde que custe até $1.000 é por sua conta. Então você vai ter que pagar aqueles $1.000. A partir do momento que você... E isso geralmente é anual, tá? Então a partir do momento que naquele ano você bateu $1.000, você não paga mais pelos serviços médicos ou pelos serviços de saúde. A partir dali, o plano começa a pagar por você. E o plano, inclusive, paga os $1.000 que você já pagou, que você já pagou. Mas tem que bater aquele deductible. E na época que a gente fez o nosso primeiro plano de saúde, era exatamente isso. Na verdade, era um deductible bem alto, porque a gente pagava pouquinho no plano. Era um deductible tipo de $2.500. E eu fui numa consulta com um especialista, custou $300, eu recebi o boleto e eu liguei na hora pro plano. Eu falei, não, mas né, o meu plano paga, o meu plano cobre a consulta com o especialista. Ela falou, mas você não bateu o seu deductible ainda. Então, até $2.500, tudo que eu gastar é meu. A partir dali, o plano de saúde começa a cobrir. Cobrir tudo. Tudo, né? Exatamente. Então, você tem que ter, e é por isso que quando a gente vem, é muito difícil, porque a gente não sabe nada disso. E pra ser muito sincera, o pessoal dos planos de saúde, que vão vender esses planos de saúde e explicar esses planos de saúde nos empregos, né? E aqui a gente tá falando de um hospital, mas em todas as empresas, né, essas empresas, a maioria delas tem um vínculo com planos diferentes, e eles têm. Quando você começa lá, você tem uma orientation week, todo mundo passa por uma orientação e vai ter sempre alguém, um agente, que vai tentar te explicar as características de cada plano, e é muito confuso. Eles não fazem nada pra te ajudar, pelo contrário, te entregam uma pilha de papel desse tamanho, lê aí, se você tiver alguma dúvida, liga pra gente. Aí o que você faz? Assim mesmo. Você lê, você não entende nada, aí o que você acaba fazendo? Eu vou pagar o mais barato. Bom, esse daqui só tira $100 do meu paycheck, esse outro aqui tira $350. Não, eu vou pagar esse aqui de $100. Aí quando você vai na consulta com o especialista, você recebe uma conta que você não estava esperando. Mas lá na nossa primeira residência, por exemplo, a gente pagava, eu acho que em torno de $10 por paycheck a cada 2 semanas, então dava $20 por mês. Só que na Tempo, e tinha um deductible alto, tinha um monte de coisa assim, não era tão bom não. A visita do pronto-socorro, por exemplo, lá no nosso primeiro hospital era $150, a gente nunca usou, mas geralmente fica no seu cartãozinho. Só que aqui na Tempo, por exemplo, o plano, tinham vários planos para escolher. O nosso plano, a gente paga nada por paycheck e PCP não paga nada, oftalmo não paga nada, dentista não paga nada. Uma visita, o pronto-socorro, né, que paga $75. E isso é tudo estipulado, gente. Então, assim, X visitas você não paga, se você passar daquele número de visitas você vai pagar. Por exemplo, meus óculos. Tudo varia. Esse par de óculos eu fiz recentemente. Eu poderia ter até não pagado pelo par de óculos. No meu plano, eu tenho direito a ter um par, uma prescrição por ano. Então, eu poderia ter escolhido lá, e aí o hospital faz uma parceria com, tipo, uma marca, que se você comprar daquela marca, você não paga. Eu quis comprar de uma outra marca. Então, ao invés de pagar 100%, eu tive um desconto por conta do meu plano. Então, tudo entra, absolutamente tudo que você faz aqui de cuidado de saúde
vai bater naquilo que você assinou, naquilo que você aceitou quando você foi contratado por uma empresa. Por isso que é muito importante entender, só que é muito difícil. E uma última coisa em relação aos planos é que nem todo plano de saúde cobre medicações também. Pode ser que você precise de um plano de prescrições separadamente, aí você vai pagar ali por fora. E esse plano pode... Aí depende também da classe da medicação. E o Medicare também é assim. Então, é que o Medicare é um pouquinho complexo, né? Tem algumas partes dentro do Medicare. Quem vai fazer o USMLE precisa saber de tudo isso. Parte A, parte B, parte... C e D. C e D. A parte de medicações é a parte D. Normalmente, na parte D, quem faz uso do Medicare vai precisar de um plano de prescrições. Adicional, né? Ao seu Medicare. Adicional. Então, como eu estava falando, esse plano de prescrições pode cobrir 100% de algumas medicações, pode cobrir uma porcentagem. Agora, se a gente pensar nas pessoas ilegais, né, que a gente chama aqui de não documentada, quando entra no hospital, elas entram como paciente não documentado. Então, a pessoa não tem o CPF, né, que é chamado de Social Security, e algumas vezes também não pode pagar. Se isso acontecer, se você tem Social Security, você é documentado, é cidadão americano, você chega lá, não tem plano de saúde, não se encaixa no Medicaid e não pode pagar. É uma situação bem complicada. Tem gente lá para negociar a conta, aí é uma coisa de doido assim. Mas a pessoa que é não documentada, né, veio com visto de turista, por exemplo, e ficou. Isso acontece bastante. Tem muitos brasileiros, inclusive, aqui nessa situação. Aí o visto de turista vence e você continua. O que acontece? Você vai ao hospital, o hospital não pode... Existe uma coisa chamada sigilo médico, né? Então eles não vão te denunciar, ninguém vai lá dentro do hospital te pegar e te mandar de volta para o seu país. Só que se você não pode pagar também, isso não vai ter nenhum impacto negativo na sua vida aqui no país, porque você não tem CPF. E quem que vai pagar? Nós. Quem paga imposto acaba pagando essa parte do Medicaid, que também cobre, em muitos casos, né, os pacientes não documentados. E não existe negligência de cuidado a pessoas que precisam de cuidado de emergência. Eu até assisti um vídeo recentemente interessante que falava que no passado assim, poucos anos atrás, 40, 50 anos atrás, se você não tivesse o plano de saúde ou se você não tivesse como pagar, você não era atendido, né, no hospital. E é lei, isso é uma lei no país. Qualquer pessoa que entre num pronto-socorro e precise de ajuda vai ter o cuidado médico. Você vai entrar, você vai ser atendido, você vai receber o que você precisar de receber. Exatamente. E você vai sair com a conta. Isso é inevitável, porque todos saem com a conta. E a gente fala assim, é engraçado, parece que você vai sair do hospital carregando sua conta. Não é isso, tá, gente? A conta chega na sua casa, igual um papel, né? Uma correspondência que chega na sua casa. Mas ela chega. E ela vai chegar com você com plano, sem plano, com documento ou sem documento. Então, chega pra todo mundo. Mas não existe isso, e eu também vejo algumas pessoas falando, porque o que vai acontecer se eu não tiver plano de saúde, se eu tiver legal... Você vai ser atendido, não existe negligência de cuidado. Você vai ser atendido e, como o Igor falou, não há nenhuma consequência, ninguém vai te ligar para a Polícia Federal aqui, ninguém vai fazer nada com você. E todos nós passamos por isso, todos nós temos pacientes nessas situações. E pelo contrário, essas pessoas, elas têm até muitas vezes, elas têm ainda mais ajuda dessas pessoas do hospital, dos assistentes sociais, enfim, que tentam realmente fazer daquela situação a menos pior possível, né? Eu queria deixar um exemplo aqui, que a gente vai deixar na tela, sobre a minha visita ao pronto-socorro no final do ano passado. Eu tava trabalhando, tava sentindo uma dor abdominal há uns 3 dias, e naquele dia, durante o trabalho, a dor ficou muito pior, eu não tava conseguindo andar direito, e aí uma colega minha falou, não, vamos lá, né, no pronto-socorro. Como o Igor falou, não é tudo perfeito aqui. Eu passei 3 horas e meia na emergência. Não tem essa que preferencial, porque ela é residente, porque ela é médica aqui. Eu fui atendida como outra paciente qualquer, eu esperei pra caramba. Então isso é ruim também aqui. Você espera sim bastante pelo atendimento médico na emergência, a não ser que você esteja
né, realmente numa emergência. E tá aí na tela a conta que custou uma tomografia de abdômen, a minha visita ao pronto-socorro, um exame de urina e um teste de gravidez. Como vocês podem ver, é uma conta de quase $10.000, mas eu paguei $75, que é o copay do meu plano de saúde. Então, e eu não tenho, o que a gente explicou, né? Eu não tenho o co-insurance. Então, o meu plano de saúde paga 100% do exame de imagem que eu fiz, dos exames de laboratório. Então, eu não pago nada disso. Eu só paguei a minha visita. Então, é realmente absurdo se você parar pra pensar que aquelas suas 3 horas no pronto-socorro custam $10.000. Realmente é algo assim, que a gente não consegue nem explicar por que custa tão caro. Mas, se você tem um plano de saúde, se você escolhe um plano de saúde que se adequa, né, àquilo que é a sua situação, eu paguei $75. E lógico, né, gente, mais uma vez, as pessoas têm condições diferentes, né, podem pagar por coisas diferentes, têm empregos diferentes, então tudo isso varia muito, mas pessoas que estão na linha da pobreza vão sempre se beneficiar do Medicaid, e quando elas não fazem por elas mesmas, vai ter alguém que vai ajudá-las a preencher toda a papelada. O Medicare, eu e o Igor, se a gente ficar aqui, quando a gente passar da idade, agora acho que são 60 anos, a gente tem direito ao Medicare. Então, o que as pessoas fazem é o que o Igor falou, você tem o Medicare e mais um outro plano de saúde junto, que vai compensar aquilo que o Medicare não paga. E é desse jeito que a população americana trata, né, o sistema de saúde. E existe também a caridade. Tem bastante hospital e clínica que faz caridade mesmo. Nós, por exemplo, na clínica que a gente atendia, o neurologista, né, o atende, tinha um dia da semana que ele atendia todos os pacientes, chegou lá, foi atendido. E tinha sem neuro, plano, sem nada. Tinha neuro, tinha pneumo, tinha nefro, lembra o pessoal da nefro? Muitas vezes nós precisávamos passar uma medicação para o paciente, aí o Medicaid do paciente estava tipo pendente. E o Medicare não sei o quê. Porque assim, o paciente também tem que cuidar, né, da papelada, tem que estar em cima para saber se as coisas estão vencendo ou não, e nem todo mundo faz isso. Então às vezes vence, aí a pessoa vai, não sabe, aquela confusão. Aí a clínica doava a medicação para aquela consulta até o plano, né, se restabelecer e tal. Nós temos vários pacientes lá na neurologia que, por exemplo, os antiepilépticos, né, as medicações antiepilépticas, elas são, dependendo, né, se não for fenitoína, que é uma medicação antiga, medicações mais novas que são muito boas, são também muito caras. E tem vários pacientes que eles saem do hospital com o hospital, a instituição, pagando por, né, suplemento daquilo ali por 3, 4 meses, aí depende da situação, até que o papel fique pronto e até que o paciente consiga ser segurado. Então, há uma tentativa, gente, as pessoas trabalham muito para isso, né, e a gente vê muita boa intenção, né, a gente vê muito mais isso do que o contrário, do que as pessoas, não, deixa pra lá, o cara não paga, então deixa pra lá, ele que se vira, que paga depois. Nunca vi isso daí acontecer desse Exato. jeito, nunca vi. Definitivamente é um sistema longe de ser perfeito, mas a gente tem muito orgulho aqui quando eu particularmente, eu tenho vários amigos que me perguntam, no Brasil vocês têm um sistema unificado, né? E eu tenho muito orgulho de dizer que a gente tem e que eu fui formada em uma universidade onde eu tratei 100% de pacientes pelo SUS, 100% do que eu fiz em 6 anos de faculdade foi pelo SUS, e eu já vi muita coisa ruim, e eu já vi muita coisa boa e, né, muitos pacientes se beneficiando de um sistema aberto, que realmente é algo que não existe aqui, não existe mesmo. Então isso é uma grande diferença, mas a gente também sabe que o SUS tem muitos problemas, que há muitas pessoas que esperam anos, não são meses. Eu atendia pacientes que esperavam anos por uma consulta de uma hérnia, por exemplo, né? O paciente tem uma hérnia, ele quer só operar aquela hérniazinha inguinal, e ele esperou 1 ano para ver o cirurgião. Para operar é mais para ele entrar na fila, né, de uma cirurgia letiva. Então, também não é perfeito, a gente sabe que não é perfeito, e é uma comparação até difícil de fazer todas as vezes, né, que alguém pensa, como é que compara? Difícil, né? É difícil comparar o que é tão diferente. Mas eu acho que deu para dar uma ilustrada
né, em como mais ou menos funciona aqui, que não tem nada a ver com o Brasil, mas se parece com os planos de saúde que a gente paga aí no Brasil, que também tem vários, né, vários jeitos diferentes de você ter um plano. Então, um resumo da obra... Se é que é possível. Entenda as suas opções. Quando você for contratado pela empresa lá, entenda as suas opções de planos de saúde para você escolher. Não vá necessariamente no mais barato. Mesmo que você seja um jovem saudável, você sempre pode ter um apendicite. Você não quer ter uma surpresa de uma conta de $15.000, você vai tirar da onde, né? Exatamente. Então, você tem que fazer, custo-benefício aí, risco-benefício, né? E lembre-se, gente, se você tá vindo aos Estados Unidos para passear, para fazer um estágio, para ficar aqui um tempo, jamais venha sem um seguro de saúde. Nós tivemos uma situação numa viagem em família que um amigo nosso quebrou a perna, precisou operar, isso tem anos. Mas pagou uma conta alta, porque, né, mais uma vez, você vem com seguro de saúde, mas o seu copay seguro de saúde... E ele tava na montanha, né, então não foi nem ambulância, foi helicóptero que buscar. Mas, gente, daquilo que ele pagou, ele teria pagado 55 mil vezes mais se ele não tivesse vindo como... Eu lembro até hoje, e no papel do seguro de saúde dele cobria $40.000. E ele precisou pagar um pouco mais do que isso, pelo helicóptero, pela cirurgia, por tudo mais. Mas se você não tem, gente, mais uma vez, você vai ser atendido, isso é uma emergência e ninguém vai te negar o cuidado naquela hora, mas você vai receber a conta e não vai ser barata. E como o Igor falou, você pode vir viajar aqui e ter um apendicite, né? São coisas que podem acontecer. Então não cometam esse erro, não economizem esse dinheiro. Todas as vezes que a gente veio... Tem que ser parte do seu orçamento, de qualquer coisa. Tem que ser parte do seu orçamento. E preste atenção naquilo que o plano cobre. E pode ser difícil, chato, mas tem que ler aqueles papéis. E espero que esse vídeo com essas explicações que a gente deu te ajude aí se você está querendo vir para cá, porque isso vai ser mencionado lá no papel várias vezes. Então, né, assista, reassista, tente entender mais um pouquinho antes que você passe lá a caneta. Então o vídeo de hoje foi isso. Se te ajudou um pouquinho assim, já é o suficiente para você deixar o gostei aí embaixo, né? Verdade. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Compartilha com todo mundo aí que já tá vindo pra cá, que quer passear, né? Agora nessa época de Covid tá difícil passear, mas se tiver passeando ou planos no futuro, já põe no orçamento plano de saúde também. Se tiver vindo trabalhar, tem que entender o melhor disso ou estudar. As escolas têm planos de saúde também, então é melhor que você entenda o que você está fazendo ali direitinho, né? Organização é tudo, gente. Então é isso. Até a próxima!